Olá, 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 bom dia, bom dia. São 10 horas e 2 minutos, 10 horas e 2 minutos desta quinta-feira, 11 de maio de 2023. Estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Hoje, como foi anunciado, nós temos a Helena Chagas. Ela saiu para um período de curtas férias, e então, mas Helena e Mário Vitor continua, e no lugar da Helena Chagas, para substituí-la, para preencher essa saída dela, nós temos o grande jornalista Florestan Fernandes Júnior, nosso companheiro aqui do 247, da TV 247, nosso diretor de redação. Bom dia, Florestan Fernandes Júnior, prazer imenso conversar com você. Oi, Mário, Vitor, prazer é meu. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Estou com essa tarefa importante de substituir a minha querida amiga Helena Chagas, que foi minha chefe na EBC, quando ela era diretora de jornalismo e eu era gerente de jornalismo em São Paulo, né? E eu tenho uma relação de amizade profunda. Ela é uma querida. O pai, o Carlos Chagas, foi meu colega na Manchete, trabalhamos juntos no Jornal da Manchete. Então, para mim é uma alegria estar aqui substituindo. Espero que não decepcione aqueles que acompanham o programa. Eu vou fazer o possível para substituir a altura da Helena Chagas. As pessoas estão saudando a sua vinda, viu, Florestan? Como o Francisco Bonfim, a Diana Teles, e a Miriam Goldfeder, a Maria Damasceno. A Maria Damasceno ainda saudava, a bem da verdade, a Daphne e a Tereza Cruvinel, que nos antecederam aqui e passaram a bola para nós, nessa continuidade, vamos dizer assim, especial do Bom Dia, que deságua no Helena e Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247, às terças e quintas-feiras. Gente, então é isso. O Helena e Mário Vitor continua com o mesmo elenco, só que na saída da Helena para férias, 2 semanas, nós teremos um convidado a cada dia. E hoje, nessa primeira ocasião, é o Florestan Fernandes Júnior. Como diz a Carolina Alves de Lima, Florestan nunca decepciona. Obrigado. Obrigado. A Tereza Cristina também fala: Florestan, você é um amor. Eu te amo com todo respeito, em especial por seu pai. Muito carinho aqui da comunidade. Florestan, você chega num dia importante, é uma semana importante, na verdade, em que uma série de embates vem acontecendo, em especial na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e desses embates, como diz o nosso anúncio do programa de hoje, vem se destacando a participação do ministro da Justiça e da Segurança Pública, ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, um especialista do direito, mas mais do que qualquer coisa, um grande especialista, primeiro colocado na magistratura nacional, juiz, mas mais do que isso, um grande tribuno, um grande debatedor, um grande orador, que mostra um caminho novo. E, como diz o nosso título de hoje, Flávio Dino brilha uma estrela. Florestan, você escreveu algo a respeito desse tema e publicou, e esse tema tem sido objeto também de atenções da mídia em geral, dos jornalistas, do ambiente político. Flávio Dino chegou para ocupar um espaço e isso tem provocado repercussões em todas as áreas. Fala um pouco do seu artigo que hoje publicamos no 247. Então, eu no artigo falo a respeito do papel que o Dino está tendo desde o dia 8 de janeiro. Ele foi fundamental no enfrentamento daquela situação.
ele orientou de maneira correta a sua equipe e também, junto com o presidente Lula, tomou as decisões corretas e rápidas, né? Dali para cá, ele passou a ter um papel preponderante na mídia, na mídia em geral, né, por conta das ações que ele tem feito no combate à violência e o discurso de ódio, que é uma herança do governo Bolsonaro. E ele teve uma atitude rápida em relação à violência nas escolas, né, que a gente teve recentemente, violência que foi coibida através de ações que ele tomou junto com outros ministérios, o Ministério da Educação, teve ações rápidas também com relação à violência contra as mulheres. Enfim, ele está sempre ativo com a sua equipe, né? O Capelli, que é o segundo dele dentro do Ministério, tem sido um coringa do governo, sempre nessa área de segurança e da justiça. Lá no dia 8 de janeiro, foi um interventor no GSI, né? E depois teve... Não, no dia 8 foi um comandante, né, para negociar com o Exército e com as forças militares da cidade. Depois, ele, quando saiu o general do GSI, ele assume o cargo temporariamente, coloca a ordem na casa, demite todos os militares que deveriam ter sido demitidos lá atrás e não foram, né? E agora ele brilha mesmo, o Dino tem brilhado mesmo, no Congresso, né? Porque veja bem, o Dino foi deputado federal, foi governador de estado, foi juiz, né? Um grande juiz, como você estava falando agora há pouco, e foi eleito senador e agora é ministro da Justiça. Ou seja, ele é um homem extremamente experiente, muito competente, tem um pensamento rápido e ele tem se saído muito bem nas convocações que estão sendo feitas a ele para falar nas comissões do Congresso Nacional. E a gente tem visto que ele é craque em lacrar, né, termo que a extrema-direita criou, né, para fazer ações de respostas que não são muitas vezes verdadeiras, mas que deixam o adversário emparedado. E o emparedar o Dino é uma tarefa muito difícil. E para você ter uma ideia, nos últimos meses, ele tem uma pilha de convocações, tem 10 convocações para se apresentar em comissões do Congresso, né? Já foi em 4 e deu show nas 4, né? Porque ele tritura essa extrema-direita e acaba virando talvez o personagem do governo que mais tem presença nas redes sociais, né? Onde cria com as suas falas memes que vão defender o governo e ridicularizar essa extrema-direita. E ele faz com muito talento isso. E é lógico que ele está mostrando uma desenvoltura como ministro, como homem público, né? Ele é um homem público atuante e tem agradado muito o Lula, porque o governo precisa de uma comunicação ágil, principalmente na internet. E ele consegue fazer essa comunicação. E é lógico que ele está brilhando, né? Ele está achando divertido. Aí eu fiquei pensando, né, Mário, por que a extrema-direita fica se expondo em comissões, convidando o ministro para falar, né? E aí eles vão lá, fazem um ataque e recebem belíssimas respostas, né? E ele deixa todo mundo quieto quando ele desmoraliza, né, de certa maneira, os seus adversários. E é lógico que ele vai abrindo um caminho, como um nome forte, a pensar
né, em um dia ser candidato à presidência da República. Ele está trilhando esse caminho. Isso está claro. Né? Ele está cada vez mais popular. Aí eu pensei o seguinte: por que será que a extrema-direita quer polarizar com ele? Qual a ideia da extrema-direita ficar se expondo nessas comissões e perdendo todas as batalhas, né? E eu criei uma hipótese aqui, é uma hipótese. Talvez essa extrema-direita queira manter um homem de esquerda como candidato no futuro, porque o Dino nunca escondeu a sua posição política e ideológica. Ele diz: sou comunista graças a Deus. Quantas vezes a gente ouviu ele falando isso? Sou comunista graças a Deus. Inclusive, foi, durante muitos anos, militante do PC do B, né? Só agora, recentemente, que ele foi para o PSB, o Partido Socialista. O pai dele foi um homem que lutou contra a ditadura, foi preso e torturado. Então, ele tem um histórico de um homem de esquerda. Certamente, para essa extrema-direita, o melhor é ter um nome para polarizar e criar o medo nos eleitores deles, principalmente. Olha, o comunista, ele vai vir aí e vai tirar sua casa, o comunista que vai vir aí e vai mexer com a educação dos seus filhos. Enfim, eles vão criando aqueles medos que a gente já sabe que eles esparramam pela internet, pelas caixas de mensagens. E talvez eles devem pensar assim: o Haddad tem um perfil mais de centro-esquerda, mais moderado, vai ser difícil carimbar a imagem de que ele é um comunista e tal, não sei o que lá. O Alckmin também. Então, os nomes que se colocam aí são nomes que atraem o voto do centro. E talvez isso não interesse para a extrema-direita. A extrema-direita talvez tenha interesse em tentar puxar esse centro para eles, né? Agora, só que se você erra a mão, você acaba popularizando demais aquele que você está interessado em ter como adversário. Eu acho que o Dino está numa ascendente tão grande que eles estão popularizando o Dino de uma maneira que talvez não tenha mais volta, né? Porque todos têm admiração por ele, né? Inclusive o espaço que ele tem na mídia. É lógico também que ele cria aí uma certa inveja em pessoas que estão no governo e que têm também desejos eleitorais, políticos. É lógico que isso tudo cria uma série de disputas internas no governo. Ele não é do PT, ele é de um outro partido, mas o presidente Lula tem gostado muito. As informações que a gente tem é que o Lula tem uma admiração imensa pelo Dino, acho que o Dino está cumprindo um papel importantíssimo. Aliás, ele faz, em algumas vezes, tabelinha com o Alexandre de Moraes, né, no combate, por exemplo, às fake news. E então, assim, essa é uma visão minha, né? Cada um tem a sua. E eu acho que a estrela dele está brilhando, né? E hoje ele é a grande figura do governo. Bom, nós já vamos voltar, eu vou continuar, tenho várias opiniões para dar a respeito desse assunto, mas antes eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos ao vivo com Helena e Mário Vitor e Helena, hoje, nas férias da Helena, com a participação especial do jornalista Florestan Fernandes Júnior. Então, não estranhem nada, mas, por favor, deem likes, compartilhem essa nossa transmissão, deem o joinha aí na transmissão do YouTube e ajudem a que nós treinemos o algoritmo a aumentar o alcance, o engajamento, a repercussão desse nosso programa. Faltam likes aí, gente, então, por favor, o pedido é esse. Se você quiser, você pode contribuir para o 247, se tornar membro solidário, pode também assinar em brasil247.com/apoio, numa assinatura solidária. Você também pode doar por Pix, pela chave pix@brasil247.com.br. Pode e deve enviar manifestações aqui no nosso chat, informações, críticas,
contribuições e pode também enviar superchats e super stickers. Muito obrigado pela audiência. Flávio Dino, a Olivia Hessler falou, acho que foi a Olivia Hessler, e, além de tudo, ele é um super vingador. Né? O sucesso dele mostra o quanto a gente está carente de um vingador. Exatamente Mas isso. fala mais a respeito da gente do que dele mesmo. Fala muito das nossas carências de alguém que consiga replicar, devolver com juros todas as acusações, as fake news, as ofensas que são dirigidas diuturnamente pela máquina de fake news da extrema-direita. Até hoje, Florestan, eu arrisco dizer que não havia nenhum personagem à altura de enfrentar essa produção industrial de mentiras, de calúnias e de acusações inaceitáveis. Hoje nós temos uma pessoa que não só enfrenta, como sobra. Como diz, se eu não me engano, a Sônia Goldfeder, ou é a Miriam, ele fala se divertindo, ele faz com que a gente se divirta na luta. E sem mentir. E sem mentir. E sem mentir. Sem mentir. Ele junta combate político, gosto pelo combate político, que é um apreço pelo corpo a corpo, pela tribuna, com diversão, com bom humor. Exatamente. Mas, assim, aquele sujeito que pede mais, manda mais, aí que eu preciso me divertir ainda mais, que eu preciso responder ainda mais. Vocês, fascistas, vocês estão levando pouco, vocês precisam levar mais. Então, por favor, me estimulem para eu poder bater com mais prazer em cima de vocês. Isso mesmo. Um personagem, eu não sei, Florestan, mas é único, porque não apenas ele faz isso, como ele ainda, gente, meus amigos, ele ainda dá aula de direito, dá aula de legislação. Cidadania. De quê? Cidadania. De cidadania. É como se nós estivéssemos num espetáculo multimídia diante do Flávio Dino. Então, eu quero dizer o seguinte, ele é um personagem, na posição em que ele está, eu não me lembro de nenhum ministro da Justiça tão combativo como ele na história recente do país, que eu acompanhei. Não me lembro de um tribuno dessa magnitude. E ponto, é isso. É isso. Nós precisávamos, o Brasil precisava de alguém que colocasse as coisas nos devidos termos. As pessoas reclamam, não, mas há muito autoritarismo, há muito assolamento, muita violência no combate político. Bom, não fomos nós, não foi o ministro Flávio Dino que criou esse embate, essa polarização. Nós herdamos de anos de golpes e de uma atuação nefasta da mídia corporativa brasileira, da mídia golpista brasileira. Então, são essas as condições da luta. Não vamos agora vestir luvas de pelica, ficarmos cheios de escrúpulos, num momento em que é briga de faca. Aquele parlamento ali é o pior parlamento que já foi criado na história do Brasil, e existe um tribuno, um ministro, nessa condição, disposto a enfrentar isso com as armas que estão colocadas. Não é possível, diante da iminência de um golpe, ficarmos agora com restrições desse tipo. Eu até acho que estou me empolgando aqui e estou produzindo coisas. Mas é isso. Então, não é possível, gente. E nós precisamos ter uma força contrária de igual intensidade para combater as ameaças que estão colocadas no horizonte contra a democracia. É isso que nós precisamos. Precisamos de mais Flávio Dinos, e o líder de todos é Flávio Dinos. Ponto. Agora nós podemos conversar algo sobre o que isso significa em termos políticos.
qual é a motivação do ministro Flávio Dino nesse momento e quais são as razões da empolgação do presidente Lula com ele. Florestan, a palavra é com você. Então, são 6 governadores que ocupam o cargo de ministro, né? E, portanto, têm uma experiência no executivo. E todos têm uma vivência bem avaliada. Foram reeleitos e têm um papel importante dentro do governo. Mas o Dino, ele tem essas características que a gente falou, que às vezes um outro ministro não tem. Ele tem uma facilidade no expressar das suas ideias, do combate. Ele é bom no combate, ele tem bons argumentos, ele é rápido, ele pensa rápido, né? E é irônico, né? E essa ironia que leva a gente a dar risada, né? Eu acho que a situação, os parlamentares, os ministros, deviam aprender mais com o Dino. O Dino é um exemplo que eles devem seguir, porque nós estamos tendo um problema, principalmente dentro do Congresso. O presidente Lula ainda não conseguiu azeitar as relações com esse Congresso, que é talvez o pior da história do Brasil, né? Não teve um Congresso com personagens tão sem estatura para ocupar o parlamento. Então, você lembra aqui, né? O Dino, ele tem a sabedoria de um Darcy Ribeiro, né? E a facilidade na comunicação de um Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele fala e as pessoas entendem o que ele está falando, né? Então, assim, quando você pega o nosso Congresso hoje, o Lula não tem líderes, né? Como eu vou falar aqui, as pessoas vão achar estranho, mas o José Sarney e o Renan Calheiros, que eram parlamentares que conheciam por dentro o parlamento e sabiam como articular os projetos, como aprovar os projetos, né? E o Lula tinha, tinha alguns parlamentares experientes, né? Você pode não gostar do histórico do Sarney, do Renan e tal, mas eles foram importantes nos governos do Lula, principalmente, né? Porque tinham toda a vivência dentro do parlamento, como Ulisses Guimarães também tinha, né? E o Ulisses também tinha uma formação muito melhor do que essa. Quer dizer, o Ulisses, que era um homem de centro, ele tinha uma formação acadêmica, né, e política quilômetros de distância dos que estão aí, né? E olha que a gente, pessoal da esquerda, combateu o Ulisses, né, pelas posições mais conservadoras dele, mas ele era um político respeitado, né? E na hora do embate, você tem que ter o conhecimento, né, e o espírito de luta. Eu lembro aqui, até como um exemplo desse tipo de momento, na Constituinte. Meu pai era um professor, um acadêmico, né? Vai para a Constituinte para trabalhar na comissão, principalmente de educação, né? Que era a área dele. Mas ele estava ali no parlamento num mundo estranho, porque ele vinha da universidade, caiu ali com as ideias de melhorar a educação pública, né, e de um projeto melhor para a educação. Mas ele tinha que ir para os embates, e não eram fáceis os embates. Mas eu vou contar aqui uma historinha, Mário, que foi o seguinte: durante o Congresso Constituinte, um parlamentar da direita, né, dessa direita mais conservadora, mais tal, ele subiu, né, no púlpito, né, e estava com um pacote na mão. E aí ele disse para o presidente, que era o Ulisses Guimarães, ele falou assim, abriu o pacote e falou: presidente, eu tenho aqui, né, um objeto, né, para o Jair Meneghelli, que era, na época, o presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, defecar as ideias dele sobre Constituinte. E criou um clima ruim. E aí meu pai vira para os colegas de bancada e fala: ó, nós temos que responder isso, não pode ficar assim, né? Nós temos que defender o Meneghelli, né? Ninguém se prontificou, meu pai foi lá e se inscreveu. E aí ele sobe no mesmo púlpito e fala para o Ulisses Guimarães, que presidia a sessão: presidente, eu queria pedir
para a direção da casa que não permitisse que deputados trouxessem para dentro do plenário objetos de uso pessoal. Porque agora há pouco, um parlamentar esqueceu aqui no púlpito o objeto no qual a família dele se alimenta. Aí pronto, eu abaixo, todo mundo começou a rir, Ulisses, mas foi a lacração, entendeu? Lá atrás. Agora, você imaginar um intelectual, né? Um homem que foi professor nas principais universidades do mundo, vai lá e vai para o confronto no mesmo nível. Né? Bom, é assim, então vou responder da mesma maneira. Né? E eu acho que o Dino não deixa passar barato, ele vai para cima. Normalmente não, quase sempre ele sai bem. Está sem áudio. Desculpe, eu estava aqui cuidando do meu nariz e fechei o som. O interessante também Florestan, a atitude do presidente Lula, né? Transpirou que o presidente Lula está muito contente com esse tipo de embate travado pelo ministro Flávio Dino. Por que estaria tão contente? Pelas mesmas razões que nós estamos contentes. O presidente Lula também sente falta de um embate à altura para esse tipo de esgoto que existe dentro do parlamento brasileiro e na extrema-direita brasileira de maneira geral. Gente como Magno Malta, os Bolsonaro, toda essa gente ficava, digamos, criando e montando uma espécie de palanque para as redes sociais dentro das comissões, do próprio plenário da Câmara e do Senado. Então, isso eu acho que vai até desanimar a extrema-direita de continuar convidando o Flávio Dino, embora ele seja sucesso de audiência permanente, não é? Grande espetáculo. Isso não quer dizer também, não é, Florestan, a maneira como a extrema-direita retrata esses embates seja a maneira como nós recebemos. Como nós sabemos muito bem, hoje em dia a sociedade se divide em bolhas, em câmaras de eco, e aí todo tipo de fragmento de declaração é adulterado e é cortado e é editado de forma a favorecer as narrativas dessa extrema-direita. Então, é assim que é. Mas, enfim, algum tipo de resultado se obtém da atuação do ministro Flávio Dino, pelo menos como exemplo para os democratas, da maneira como atuar e do entusiasmo para a disputa, para o corpo a corpo, que nós temos que ter o tempo todo e renovar o tempo todo. Não é porque ganhamos a eleição que tudo deve refluir. E a gente deve lembrar uma coisa, gente, presta bem atenção, não é? O que define são as ruas, que define é o movimento social, que define a luta política, não é o parlamento. A luta política se alimenta dos debates no parlamento, mas quem define mesmo é o movimento social, é quem tem mais apoio junto à população, quem consegue mobilizar mais contra os fascistas. E isso não está garantido. O ministro Flávio Dino é muito bom para nos dar argumentos e nos mostrar a forma da atitude que nós temos que tomar. Mas é preciso que cada um mantenha o seu entusiasmo e trabalhe nessa tarefa da mobilização e da organização de um movimento de massas, que a longo prazo é o que pode definir. Quanto a isso, além do que, eu não creio que o ministro Flávio Dino esteja pensando em presidência da República, aliás, isso é muito cedo. São especulações de parte da mídia, fofocas, intrigas, não é? Inclusive de diversos setores interessados em fomentar uma divisão no lado do governo. O ciumeira. Eu acho que você tem razão, ele não está se colocando, não. É que, ao ter essa projeção, o nome dele passa a ser comentado por todos, né? É uma coisa que é perceptível pela sociedade, né? Agora, mudando um pouco de assunto, Mário, eu estou achando que também nós estamos chegando bem perto de ter uma delação premiada, viu? Porque ontem o advogado Rodrigo Roca, né? Ele renunciou à defesa do Cid. Renunciou, foi renunciado, né?
O Roca era também advogado de confiança, ele era, não, ele é, né, de confiança da família Bolsonaro, né? Ele é advogado do Flávio Bolsonaro. E a garantia de não delação do Mauro Cid, né, fica comprometida a partir de agora. Acho que o Bolsonaro deve estar apavorado, né? E é bom lembrar também que esse advogado era advogado do Anderson Torres e também foi afastado da defesa do ex-ministro da Justiça. Ou seja, o cerco está se fechando, o Bolsonaro vai largando os seus seguidores, os seus fiéis escudeiros, no caminho. Ou seja, ele está num campo de batalha, eles vão caindo e ele vai passando por cima e vai deixando os outros para trás. E é lógico que essas pessoas têm muito a dizer. E eles estão percebendo que eles vão ter que salvar a própria pele. Eu acho que, não sei se você tem esse sentimento, mas o Bolsonaro hoje tem muitos personagens que estiveram com ele na cadeia, numa situação difícil. Inclusive o Daniel Silveira, que teve o perdão suspenso, está dividindo uma cela com cinco presos, né? O Roberto Jefferson, que também foi defenestrado, está ali jogado, né? E aí o Anderson Torres, o Cid. Eu fico imaginando, né, o que está se passando com as pessoas que estão, principalmente aquelas que estão em presídio, né, como é o caso do Jefferson e do Daniel. O interessante aí é a gente discutir a seguinte questão também. O que está acontecendo, né? Será que o coronel Cid está se sentindo abandonado? Será que ele vai mudar de atitude por conta dessa, e de estratégia por conta dessa impressão que ele está tendo? Quais são os sentimentos que estão comandando suas ações nesse momento? Pode dar. Consta que o Coronel Cid era um fiel escudeiro, disposto a se sacrificar pelo comandante, seu comandante, o fascista Jair Bolsonaro. Isso permanece, estando ele na cadeia? Como será a estratégia dele a partir de agora? Eu creio que ele está tomando decisões já que indicam que ele não será mais participante fiel do esquema, disposto a qualquer sacrifício pela salvação do comandante. E se ele vira, qual a estratégia que ele vai adotar a partir de agora, vai depender também do seu advogado, do seu novo advogado. Pode ser que ele opte, esse novo advogado, consta que ele também é um especialista em delações, não é? Em acordos de delações premiadas. Pode ser que essa seja uma decisão levada adiante e para a delação, aliás, um instrumento altamente questionável do ponto de vista constitucional, e para a delação o que será colocado na mesa para negociar com as autoridades, né? Porque as autoridades não aceitam qualquer tipo de delação, depende do material que será entregue. Isso contesta a tese segundo a qual, se for essa a opção, segundo a qual haveria, vamos dizer, um partido militar unido por trás dessa conspiração do Bolsonaro, e que todos agiriam em uníssono. Não, ao que parece, não é bem assim. Cid não se dispôs a alterar os cartões de vacinação como uma fidelidade ao partido. Ele seria o partido militar, ele seria uma espécie de agente unicamente ligado ao Bolsonaro. Agora é preciso ver o que vai acontecer, não é? Se Cid romper essa unidade e incriminar Bolsonaro, dizendo que recebeu ordens ou pedidos e obedeceu a esses pedidos, isso simplesmente traz a possibilidade do Bolsonaro vir a ser preso, Florestan. É verdade. Eu acho que está chegando perto, né? Porque
São vários processos que estão em andamento e ele está envolvido em todos eles, né? Aliás, essa questão da falsificação do cartão de vacinação trouxe à tona, né, uma questão que já tinha sido levantada na CPI da Covid, né? Você pega lá o coronel, né, que foi ligado, né, o Elcio Franco, né? Ele era o segundo do Pazuello no Ministério da Saúde. E todos os malfeitos que apareceram no Ministério no período da pandemia têm o nome do Elcio, né? Ele era aquele que realmente executava os contratos e as ações do Ministério, né? E o nome dele apareceu várias vezes. Aliás, ele poderia já ser réu, só com as informações que foram levantadas na CPI, né? Mas estava solto. E agora você descobre que ele estava planejando o golpe, né? Tem áudios dele falando sobre a estratégia do golpe, né? Mas lá atrás, já como ministro não, como segundo no ministério, ele, por exemplo, foi o responsável pela compra das vacinas com $1 mais caro por dose. Lembra disso? Envolvia aí Sim, uma dinheirama, né? A sorte foi que a gente conseguiu impedir, porque veio a denúncia a tempo de impedir a concretização da compra. Ele é responsável, por exemplo, pela falta de oxigênio em Manaus, que levou muita gente à morte, né? sim. Então, assim, Covaxin, né? e com isso. E olha, eu vou te falar uma coisa. Acabei de receber aqui urgente uma notícia enviada pelo nosso Paulo Emílio, que é uma espécie de plenipotenciário fornecedor de informações de cocheira e exclusivas para o Helena e Mário Vitor. O filé da informação que ele está nos passando, que logo, logo o 247 vai colocar no ar urgente, é o seguinte: uma complicação para o CID. Mais uma complicação para o CID que está surgindo. Numa investigação, os agentes detectaram uma prática recorrente nas transferências. Olha bem, presta bem atenção. A suspeita é de que o tenente-coronel transferia recursos de sua conta particular para outros servidores ligados à ajudança de ordens ou à presidência. Esses funcionários, por sua vez, sacariam o dinheiro em espécie e repassavam o montante, também em espécie, a amigas da primeira-dama, Michele Bolsonaro, a pedido dela. Esses são elementos de uma investigação oficial que ocorre dentro dos inquéritos ligados ao tenente-coronel Cid. Os elementos trazidos aos autos revelam fortes indícios de desvio de dinheiro público por meio da ajudança de ordens da presidência, os recursos seriam destinados originalmente ao atendimento de despesas da presidência da República, indicadas por Gisele dos Santos Carneiro da Silva e Cíntia Barbosa Nogueira Cortes, assessoras da primeira-dama Michele Bolsonaro, diz um trecho do relatório da Polícia Federal que agora está vindo a público. Não há motivo aparente para que Cid transfira recursos de sua conta pessoal para pagar essa assessora Maria Helena. É isso que está sendo revelado exatamente nesse momento, Florestan. Pois é, e é gravíssimo o que está vindo a público. Lógico que tem que ser investigado, a gente não vai fazer um pré-julgamento aqui, mas pelo que foi apurado e apresentado, é uma denúncia gravíssima, né, que encontra ressonância na história da própria família Bolsonaro com a tal da rachadinha, né? As operações são muito parecidas. Você depositar dinheiro na conta da mulher do Bolsonaro, pagar a conta dos filhos, né? Na presidência da República, tudo tem que ficar muito transparente. Não pode ser feito dessa maneira, né? Como é que o cara paga do bolso dele, da conta privada dele, né? Isso mostra o nível de envolvimento do Cid com a família Bolsonaro, né? E aí, se isso tudo for verdade, você vê
o país nas mãos de quem estava entregue durante esses 4 anos, né? E eu fico pensando aqui que muita gente fica falando da questão dos militares, né? É lógico que você tem militares que são de direita, que é quase geral ali, quase todos são de direita, né? É uma coisa inacreditável, né? E uma direita que está sempre servindo aos interesses do capital, né? No começo era a coroa portuguesa e depois aos senhores da terra e agora ao capital, aumentar o mercado, né? Mas o impacto disso tudo dentro das Forças Armadas é muito grande, porque eles ocuparam todos os cargos, ou milhares de cargos, dentro do governo federal, né? E se comprometeram com uma estrutura que está aí sendo investigada por problemas seríssimos, né? Seríssimos de ações que não só não são republicanas, mas levam a crer em desvio alto de recursos públicos, né? E aí, quando você se depara com uma ação do ajudante de ordens falsificando uma carteira de vacinação, você vê o nível que chegou. E o nível que chegou, inclusive, os personagens das Forças Armadas, né, que marcharam ao lado do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? Olha que ridículo o papel de um chefe de Estado falsificar um documento, né, de vacinação. Eu nunca imaginei, né, ter um tipo como esse. Acho que é um tipo que na história do planeta é difícil você achar alguém parecido, né? Mas isso tudo está vindo à tona. Por isso que eu falo, o Bolsonaro, para mim, está cada vez mais carta fora do baralho, né? Quer dizer, ele certamente vai ficar inelegível, isso é certo, né? Por tudo que aconteceu no processo eleitoral, na maneira como ele atacou as urnas eletrônicas e o processo da eleição brasileira, mas principalmente como presidente da República, porque são inúmeros as suspeitas de crimes que ele cometeu. A gente fala suspeitas para não pré-julgar, né? Mas o caso da pandemia, por exemplo, pode levar ele aos tribunais internacionais. E eu tenho quase que certeza que ele vai se deparar com tribunais internacionais e vai ter dificuldade de sair do país. E isso você acena com uma mudança no cenário político eleitoral, não é? Embora seja muito cedo para falar a respeito de eleições presidenciais, o fato é que às vezes parece até que o bolsonarismo já está trabalhando com esse quadro, não é, Florestan? Porque ontem numa entrevista o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, nomeou vários candidatos à presidência da República, mas não nomeou o Jair Bolsonaro. Esqueceu, ou omitiu, ou escondeu o Jair Bolsonaro, ou já considera que que ele é carta fora do baralho em termos de ser um candidato nas eleições, vamos dizer, na cédula, presente na cédula. Então, isso altera muito, e é de conveniência, de certa maneira, de vários setores que o Bolsonaro seja afastado. Então, há uma convergência, em algum sentido, afastar esse elemento que coloca, vamos dizer assim, a polarização num lugar que ele se tornou tóxico para as expectativas da direita e da extrema-direita, e abre espaço para uma terceira via. Então, isso como é que eu posso dizer? Isso impulsiona o noticiário e mesmo as decisões em relação à inelegibilidade dele. Não existe falta de interesses atrás desse movimento. Existem muitos interesses em jogo, mas, por exemplo, inclusive de viabilizar uma candidatura do Tarcísio Freitas, não é? Mas veja bem, seja quem for o sucessor aí dele, ele vai se deparar com as joias da Arábia Saudita, né? Os diamantes, porque ele foi eleito ao lado de um sujeito que
aceitava esse tipo de presente, né? Joias avaliadas em alguns milhões de reais, né? Muitos milhões de reais. Sabe lá o que mais ele ganhou de presente, né? Porque a quantidade de presentes caros que ele recebeu, assim, essa extrema-direita vai ter que carregar. Agora, querer menosprezar a ação deles, porque é isso que você falou agora há pouco. Eles têm um controle no debate, através principalmente das redes de mensagem, que é difícil você furar. É difícil você furar. Eles controlam as mentes, criam narrativas, inventam, né? E muita gente segue cegamente as determinações que eles e acham que estão bem informados, né? Nós temos uma dificuldade hoje, por isso que eu acho que tem que ser duro com o Telegram, né? O Alexandre de Moraes foi correto na ação dele. Aí você vê a Folha com o editorial, você que foi editorialista lá, eu acho que o velho Frias não se atreveria tanto, né? Ah, não, não, e jamais. Eu tive uma fonte aí que lembrou recentemente desse assunto, e há quem diga até que com o velho Frias e o velho, mesmo com o velho Roberto Marinho, o noticiário de adesão ao Sérgio Moro, que caracterizou o comportamento da mídia golpista consorciada durante a Lava Jato, não aconteceria do mesmo jeito. Né? Aliás, um livro do Emílio Odebrecht que trata desse assunto, que acabou de sair, dedica dezenas de páginas, de menções ao comportamento dessa mídia golpista. Eu tenho a impressão até de que a mídia não conseguirá dar conta desse livro. Eu recomendo a todos a leitura, porque é um depoimento em primeira pessoa de quem sofreu na carne muitas das perseguições da República de Curitiba, dos métodos de tortura usados pela força-tarefa da Lava Jato. E quem teve que estar ali enfrentando no corpo a corpo. Então, e não me lembro de um líder empresarial que tenha conseguido ter a coragem de acusar de forma tão aguda a participação dos meios de comunicação de 2014, 2013, 2014 para cá, no apoio ao juiz suspeito Sérgio Moro e ao eliminado Deltan Dallagnol. Então, eu recomendo muito esse novo livro dele, que está chegando agora, excelente, raro, fora do comum, repito, uma pessoa que tem tantas coisas em jogo, combater de forma tão clara poderes muito fortes da República, especialmente do jornalismo. Dizia essa fonte que eu vou escrever sobre isso, mas dizia que houve interesses econômicos e comerciais e de mercado na criação da Lava Jato. Não foi apenas uma iniciativa do depois ministro, então juiz Sérgio Moro, mas houve uma conspiração econômico-comercial que precedeu a Lava Jato em torno de certos negócios que envolvem a mídia brasileira, que envolviam a mídia brasileira, em especial a principal corporação desse setor da economia. Então, é isso que vim a saber e eu vou escrever sobre isso logo, logo. Florestan, vamos para onde? Vamos para a CPI? CPMI? Bom, vamos. Vamos lá. O que você está achando, hein? Eu estou achando que eles deram um tiro no pé, né? E depois das denúncias que estão chegando, né? Não param de chegar, né? Agora há pouco você acabou de ler mais uma, né? Isso tudo nitroglicerina num debate dentro do plenário, né? Eles não vão ter como defender os seus
os seus nomes mais ilustres, né, os que ocuparam cargos no governo federal, num bombardeio como esse que está acontecendo, que vem trazendo à tona, vem revelando tudo que foi feito durante esse período, tudo de errado que foi feito, né? E as convocações, que certamente vão ocorrer, né? O Heleno vai ter que subir, vai ter que ser chamado e vai ter que falar na comissão, né? O Braga Neto também. Enfim, não vai escapar ninguém, nem o Bolsonaro, nem o Jair, né? Nem talvez a própria Michele, porque depois dessa informação que eram feitos depósitos na conta dela para pagar, que seria para pagar funcionários que trabalhavam no. Enfim, é uma história muito mal contada, né? Da conta privada do Cid caía na conta da primeira-dama. Olha, é uma história que a gente tem que aguardar para ver. Mas tem as joias dadas pelo monarca lá da Arábia Saudita, joias que fariam inveja ao Alibaba e os 90 ladrões, era isso, né? 40. 40, já aumentei, né? Porque o dele é maior, né? Então, aí tudo isso está vindo à tona e eles não têm maioria. E para eles não é bom. Não sei se o governo também entende que é melhor deixar para lá e deixar a justiça, porque eu também acho, se a justiça caminhar de maneira rápida, né, na apuração e nas sentenças, né, talvez seja melhor, porque não tem um circo, né? Vai ter um circo montado, isso para, de uma certa maneira, o governo, porque o Congresso fica voltado para a CPMI, mas ao que parece, eles jogaram a toalha, porque eles não indicaram ainda nenhum nome para a comissão, né? Então, acho que eles estão batendo em retirada, porque estão vendo que a CPI pode produzir muito mais elementos contra eles do que a favor deles, né? E expõe ainda mais o Bolsonaro e sua equipe. É interessante, né? Você ver que eles desapareceram, né, Mário? Onde está o Heleno? O Heleno sumiu. Onde está o Braga Neto? Sumiu. Todos eles sumiram. O Pazuello, ó, biquinho calado, né? Todo mundo se fazendo de morto. Ninguém quer ser visto ali né? E isso tudo é lógico, né? Mexe com a gente. Para mim, o Exército, especialmente o Exército, não diria a cúpula de todas as Forças Armadas, mas a cúpula do Exército, de que lado está o general Tomás Paiva, comandante do Exército? Ele está do lado dos incendiários ou dos bombeiros? Ele está usando Braga Neto, Heleno, para dizer: eu estou afastado dessa gente, eu não sou golpista, eu nunca colaborei? Ou o que prevalece é o espírito de corpo, Florestan? É uma espécie de blindagem paulatina, sabe? Várias camadas de blindagem. Bom, agora você se esconde, isso vai esfriar, eu vou tomar uma posição que parece que é diferente da sua, mas no fundo, eu estou zelando pelos nossos interesses como grupo. Vamos deixar isso passar, eu não posso me opor e me unir a vocês. Isso Tomás Paiva, imagino, raciocinando. Não posso me unir a vocês porque eu estou numa posição que eu devo fidelidade à nova ordem, e ao mesmo tempo nós temos que manter os nossos interesses nessa nova ordem, e para isso é importante que nós nos afastemos da noção de que patrocinamos o golpe. Isso tudo tem a ver com a CPMI, não é, Florestan? Porque isso pode ser desmontado lá na CPMI por um ou outro depoimento, por uma outra participação, sobre a qual não haverá previamente limites estabelecidos, nem condições combinadas. Pode ser que surjam novas linhas de investigação que não poderão ser ocultas ou interrompidas desde que surjam no palco, no cenário ali da CPMI, não é mesmo? Com certeza. Isso expõe muito esse povo todo, né?
Agora, eu tenho a impressão que, principalmente o Exército, a gente fala das Forças Armadas, mas a atuação do Exército foi maior no governo Bolsonaro. Eles sabem que vão ter que entregar algumas joias, né? E é bem isso que você falou. Alguns vão ser sacrificados para salvar a maioria, né? Enfim, essa é a sensação que me dá, né? Precisa só combinar com os sacrificados, né? Que eles não Não abre o optem, bico, né? não abram o bico e se sacrifiquem sós, não é? Enquanto, digamos assim, a maioria, a cúpula mais íntima e mais poderosa seja preservada. Não é garantido não é garantida essa linha. Aliás, eu tenho a impressão que deve estar havendo uma avaliação, não só, e uma influência da própria cúpula sobre os mais inflamados defensores da CPMI, dizendo o seguinte: olha, nós estamos numa situação delicada, nós não sabemos os desdobramentos que uma CPMI pode ter, e então segura esse avanço, vamos devagar, que o santo é de barro, porque o santo é realmente de barro. Florestan, o nível de improvisação dessa intentona não foi pequeno, foi uma grande improvisação, a coisa saiu de controle, deixaram levar por sua adesão ao Bolsonaro e fizeram muita besteira, a ponto de se colocar na linha de É que tiro. eles tinham quase que certeza que o golpe ia dar certo, viu? Eles tinham Incrível. certo. Incrível isso. Isso só mostra como eles são precários, como eles são, e como é que eles não terão, talvez, condições de manter, vamos dizer, o controle, que já não tem mais condições de manter o controle numa eventual CPMI. Agora o processo saiu realmente de qualquer nível de contenção. Vamos ver nos próximos capítulos. Nós estamos chegando. Pode falar. Se fosse o Rodrigo, enfim, o Rodrigo Pacheco, eu me aproximaria mais. Se eu fosse um assessor dele, diria isso para ele. Me aproximaria mais do governo, porque Minas, ele poderia, numa aproximação com Lula, se viabilizar como candidato ao governo. Agora, disputando com a extrema-direita, ele vai ter mais dificuldade. Então, assim, se ele tem planos de ser governador, ele devia se aproximar mais da centro-esquerda, né? Uhum. E ele está tendo uma postura diferente, por enquanto. Ele é o personagem mais fácil ali nas relações com o governo e tal, mas eu acho que ele ainda está muito amarrado. Você falou do Tarcísio aqui em São Paulo, eu acho que o Tarcísio se coloca como um nome para substituir o Bolsonaro, mas tem essa questão que eu falei, que eles vão receber aquele carimbo na testa, e provavelmente ele vai querer ter uma reeleição aqui em São Paulo. Mas é bem aquilo que você falou, né? A mídia corporativa está atrás de um cara de direita perfumado, né? É isso que eles estão querendo. Muito bom. Chegamos ao final do nosso Helena e Mário Vitor Helena, com a participação especial honrosa para nós de Florestan Fernandes Júnior, aqui nessas férias, substituindo com brilho o brilho da Helena Chagas. Florestan Fernandes Júnior, muito obrigado pela sua disponibilidade, sua disposição, sua presença aqui, foi brilhante. A gente volta com Helena e Mário Vitor no próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, no mesmo horário. Florestan, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, Mário. Foi um prazer estar aqui com você e com toda a nossa comunidade. Bom início de tarde, que daqui a pouco a gente já está na hora do almoço, né? E vamos ver o que vem pela frente aí, que é um país que não para de produzir notícias, e espero que em breve notícias melhores, principalmente na área econômica. Muito bem, encerramos agora. Fiquem com o Giro das 11, com Daiane Santos e Gustavo Conde. Tchau, tchau. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.